Olá, eu sou a professora Isabel do EduSer e hoje estou aqui para conversar com você sobre um assunto muito importante. Por que a professora tem que entender como o cérebro funciona? Porque se você entender como o cérebro funciona, você vai compreender quais são as funções cognitivas que estão deficientes no teu aluno e que por isso ele não aprende. Mas eu não quero ficar só na teoria, porque o meu objetivo é ajudar você a acelerar o processo de aprendizagem do seu aluno com deficiência intelectual. Para isso, eu gosto de colocar tudo na prática, mostrar como isso funciona, como o cérebro funciona na prática. Então, eu vou trazer um pouquinho de teoria, um pouquinho de neurociência, mas vamos relacionar tudo isso com a nossa ação pedagógica, com o nosso atendimento psicopedagógico ou neuropsicopedagógico. Posso contar com você? Então, só estou precisando de algo que você fale comigo as suas dúvidas. Então, se ao final desse vídeo você não compreender a importância de entender como o cérebro funciona, eu quero te ouvir. Me fala, certo? Então, vamos lá. Preparei aqui um material para a gente. Como estimular a ampliação do pensamento no meu aluno? Ou mesmo, como acelerar esse processo de aprendizagem na criança com deficiência? Afinal, a criança com deficiência intelectual ela já tem um diagnóstico que diz que ela não aprende ou que ela vai ter muitas dificuldades. E a Isabel do EduSer está dizendo que é possível acelerar esse processo. Como? Pela mediação. Agora, nós podemos acelerar ou ampliar esse pensamento usando a mediação em qualquer conteúdo. Você pode utilizar a mediação com uma tarefa da escola, com alguma coisa mais prática, com um jogo, com um passeio, desde que esse passeio seja intencional, tenha a reciprocidade da criança e que você consiga fazer com que ela pense sobre esse passeio, desencadeando transcendências e, ao final do passeio, construa um significado. E esse processo, ele não acontece no planejamento da professora, ele acontece aqui, na parte cognitiva. Então, você precisa compreender como o cérebro funciona. Desse modo, toda a sua ação pedagógica ou clínica será intencional para desenvolver essas funções. Vamos lá. Olha, uma outra forma de também ampliar esse pensamento, essa compreensão da criança, é você trabalhar com o detalhe, fazer ela descrever os detalhes da tarefa. Agora eu quero dizer o seguinte para você. Descrever os detalhes de uma tarefa, de um passeio, de um jogo, é diferente de comparar e classificar. Comparar e classificar são operações cognitivas que a gente usa, operações mentais. Agora, quando eu solicito essa função, essa tarefa de descrever os detalhes, isso é uma função cognitiva de entrada. E que nós temos as de entrada, de elaboração e de saída. Ao descrever detalhadamente uma tarefa, um jogo, nós trabalhamos aqui com duas funções cognitivas de entrada. Percepção clara e precisa do que é para ser feito e coleta dos dados. Importantíssimo isso para garantir um bom êxito na tarefa. Por quê? Senão essa tarefa acaba sendo errada. E aí está o problema, a professora errou, né? Ou ela atribui a esse erro uma nota, uma avaliação e o erro fica pelo erro. Hoje nós vamos trabalhar aqui como o erro pode ampliar também esse pensamento.
usar então esse erro como forma ou fonte de aprendizagem. Olha, todo erro que a criança comete porque a entrada do estímulo ocorreu, a entrada da informação, houve uma elaboração cognitiva e houve uma resposta, uma saída dessa informação. Então, nesse processamento da informação, o que ocorreu? A criança levantou algumas hipóteses, ela construiu algumas hipóteses da resposta. E para nós, mediadora, não é a resposta, não é o erro que nos interessa, é conhecer que tipo de hipótese foi construída. Um exemplo simples no processo de alfabetização. Casa. Foneticamente está correto. Agora, graficamente não está correto? Mas essa letra aqui tem o som de K? Então, casa, né? Mas para mim eu quero conhecer a hipótese. Por que você escreveu casa dessa forma? E a criança vai ter uma hipótese sobre isso. Ela vai te mostrar, ela vai falar, não, olha, o K tá aqui, ó. É o K. É a letra K. Então, ela vai ter uma resposta para te dar e essa resposta nos permite perceber que essa criança constrói hipóteses. Sabe quando é o problema? Quando a criança não constrói as hipóteses. Agora, se ela constrói as hipóteses, se essas hipóteses estão erradas, o que nos interessa? O que interessa para a mediadora? Não é o erro, é a hipótese. É ali, se ela tem essa capacidade do raciocínio hipotético, perfeito, é ali que nós vamos trabalhar. Então, a criatividade não está em você, professora, usar esse erro, mas na capacidade de gerar novas ideias a partir desse erro. Fazer com que a criança pense sobre o seu erro. Que estratégia você utilizou para chegar a essa resposta? Que está errada, mas para nós não interessa. Eu quero conhecer o quê? A hipótese e a estratégia cognitiva que ela usou. Porque para uma criança com deficiência intelectual utilizar uma operação mental de raciocínio hipotético, raciocínio inferencial e gerar novas ideias é fundamental. Se ele faz isso, ele pode fazer isso para acertos, não só para erros, mas para acertos. E aí está o nosso papel. O nosso papel é trabalhar com esse raciocínio hipotético para garantir com que a criança acerte no final. Então, nós, professoras, né, geralmente a gente quer corrigir o erro. A gente quer corrigir o erro. A gente pode, não, casa não é assim, não, a continha está errada, não é essa letra que usa, não é essa cor que era para fazer, a gente corrige o erro. O pulo do gato, para você que está me assistindo, o pulo do gato é você compreender esta ideia, essa hipótese, essas estratégias e também a causa e a função cognitiva que está deficiente. Porque se a criança não tem um raciocínio hipotético, é lá que nós vamos trabalhar. Se ela não consegue fazer o detalhamento da tarefa, ou se ela não tem uma percepção clara e precisa do problema a ser resolvido, é lá que nós vamos trabalhar. Fazer com que ela desenvolva essa habilidade cognitiva, de pensar, levantar hipótese. Isso tudo depende muito, não da questão cromossômica, porque a questão cromossômica, ela não tem a palavra final. O que tem a palavra final é o quanto a criança acredita na capacidade dela de pensar e o quanto eu, professora, também acredito nisso. Então, se eu acredito que meu aluno é capaz e o aluno também se sente capaz de fazer a tarefa, olha, isso é um paraíso para a mediadora. Se ela acredita que o seu aluno é capaz e o aluno quer, se acha também capaz, mesmo não sendo num primeiro momento.
E é isso que a gente quer, que a criança se exponha, que ela diga, porque o que nos interessa é o que passa aqui dentro, ó, né? O que ela está pensando, porque a partir do pensamento dela eu vou reorganizar esse pensamento, fazendo com que ela pense sobre o seu próprio pensamento. Parece difícil, parece estranho, mas é muito fácil. Então, pessoal, o erro é o nosso motor de ação. Não esqueçam disso. A partir do erro, o erro é revelador para nós. Ele revela qual a função cognitiva que está deficiente e lá que nós vamos atuar. Por isso que é importante você saber como o cérebro funciona. Agora, a nossa intervenção mediadora, ela vai trabalhar com esse erro, mas a partir de duas coisas, que é a metacognição, que é ensinar a criança a pensar sobre o seu próprio pensamento e ela regular o comportamento dela. São duas coisas importantíssimas. Anotem aí, anotem. Se você não sabe o que é, me pergunta, que eu falo, explico várias vezes, porque essa parte aqui é fundamental. Metacognição, a capacidade que a criança tem de pensar sobre o seu próprio pensamento, mas isso não acontece num passe de mágica. A mediadora vai guiar a criança no seu pensamento para que ela tenha isso como um hábito. E, consequentemente, a criança vai regular o seu comportamento, controlar a sua impulsividade, planejar a sua estratégia, ter percepção clara e precisa nos detalhes, saber diferenciar o que é relevante do que não é relevante na tarefa. Então, isso aqui é a base de todo o processo de mediação. Gente, olha, isso aqui, ó, a mediadora atua, mas o processo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Lógico que a gente faz a pergunta, mas o processo acontece todo no cognitivo e para depois vir de volta para a parte externa. Então, metacognição. Então, metacognição, ela estará além da cognição. Está além. A cognição é o pensar. Agora, eu pensar sobre o meu próprio pensamento é ir além dessa cognição. Então, é pensar sobre o seu pensamento. Lógico, aqui eu botei pensamento, mas o que a mediadora faz? Faz a criança pensar sobre o seu próprio pensamento, pensar sobre a sua atitude, pensar sobre o que falou, pensar sobre o que escreveu, pensar sobre o que fez, pensar sobre o que produziu, pensar sobre o que visitou. O tempo todo é isso. É isso que a gente faz. A gente vai instigar esse processamento do cérebro. Qual é a nossa finalidade, então, né? Utilizando esse processo metacognitivo que a gente chama. Conhecer como a criança pensa e verificar quais as estratégias que ela usa para pensar. E quando a gente vê as estratégias, a gente compreende o erro. Então, vejam bem aqui, ó. Eu tenho um exemplo, tá? De uma criança que eu atendia. Ela estava no 2º ano. Então, por exemplo, tinha continha, ela fazia assim, ó, 2 mais 3, 6. Só que tem uma coisa aí. Essa criança, ela tinha um irmão mais velho. Ela estava no 1º ano e ele estava no 4º ano. 4º ano a gente já trabalha, por exemplo, né, multiplicação. Multiplicação nada mais é do que adição com parcelas iguais. 2 vezes o 3 é um grupo de 3 mais um grupo de 3. Então, a gente consegue 2 vezes o 3, que dá 6. E aqui, na adição, ela botava 2 mais 3 igual a 6. Isso era o feito. Agora, quando eu comecei a mediar e perguntar para ela qual é a estratégia que ela usou para chegar a este resultado. Eu não disse para ela que estava errado, eu não disse para ela que estava feio, nada. Não fiz comentário, eu só queria que ela me explicasse
como ela chegou a esse resultado. E sabe o que ela me mostrou? Isso aqui, ó, que 2 grupos de 3 dava 6. E eu perguntei para ela, onde é que você aprendeu a fazer isso? Com o meu irmão. Ou seja, ela vendo o irmão fazendo a tabuada, ou tentando explicar para ela a tabuada, esse processo cognitivo de compreensão da tabuada, ela levou para a adição e confundiu tudo. Ou seja, na minha mediação, na minha pergunta, eu descobri qual é a estratégia que ela usou para errar. Agora, se uma criança constrói essa estratégia aqui, que é muito mais difícil, é possível ela construir aquela lá também que ela errou? Então, o que basta aqui? A criança ter percepção clara e precisa da tarefa. Quando é multiplicação, tem um sinal relevante. E quando é adição, o sinal também é relevante. Viram que tem lógica no que eu estou falando para vocês? Os detalhes fazem toda a diferença. Então, é lá no detalhe que nós vamos trabalhar para conhecer o quê? A forma como a criança pensa e a estratégia que ela utilizou, mesmo que essa estratégia tenha levado ela a um erro. Então, eu tenho que compreender esse erro, tenho que compreender a estratégia que a criança usou. E aí eu posso fazer uma interferência, eu posso mediar, né? Aqui eu trouxe para vocês algumas perguntas que eu gosto de usar quando eu estou trabalhando com metacognição. Anotem, porque é legal, é interessante, depois você pode usar em qualquer outra tarefa. Então, eu elenquei algumas aqui. O que eu pergunto para a criança? Como você resolveu isso? A atividade está clara para você? Porque às vezes ele errou porque não está claro, não sabia o que era para fazer. Veja todos os dados. Planeje quais estratégias vamos usar. Essa estratégia foi a mais adequada. Ou essa estratégia foi a mais adequada? Preste atenção nas informações. Olha só, quero chamar a atenção para esse tipo de pergunta. Aqui eu uso 2 tipos de pergunta. Quando eu uso você e outras quando eu uso como você resolveu, quais estratégias vamos usar. Eu usei nós. Aqui eu uso a criança, aqui nós. Por que eu misturo tudo isso? Porque o Forst diz o seguinte, quando o estímulo vem, aí é para a criança compreender e dar uma resposta, o meu papel de mediador é bem grande. Então, eu faço muitas perguntas e eu mostro para a criança que eu estou ali perto dela. É nós que vamos resolver. Estou mexendo ali com a competência dessa criança, mostrando que ela não está sozinha para resolver a tarefa, que nós vamos pensar juntas. Por isso que eu uso o nós. Eu me coloco lá no meio do processo. E em alguns momentos, depois que ela recebe a informação que ela tem que pensar, eu saio um pouquinho desse processo, fico só de olho e dou o que para ela? Autonomia. Por isso que eu faço as perguntas do você. Compreenderam? Então não tem erro aqui nas perguntas. Ou você faz o nós, né, se colocando, ou diretamente para a criança. Depende do caso. Ah, mas como é que eu vou saber? Lógico, isso é difícil. Eu estou fazendo vários vídeos, eu mostro várias perguntas, várias tarefas e nós temos que organizar isso. Então, para o mediador, ele necessita compreender como o cérebro funciona e todas as operações mentais, as funções cognitivas e o tipo de mediação, o critério de mediação que ele vai utilizar. Então, quando você sabe todos os 12 critérios, sabe as 28 funções cognitivas, as 19 operações mentais e como fazer as perguntas certas, isso muda totalmente a atuação docente. Isso é precioso. Então, hoje eu trouxe mais algumas perguntas aqui que eu vou mostrar para você. Ó, você tem que aprender a fazer as perguntas certas. Não é sair por aí fazendo qualquer pergunta. Que cor é essa? Que tamanho é esse? Não, qual é a tua intencionalidade com essas perguntas?
O mediador ele tem que ter clareza, não é fazer perguntas assim, a doideira de pergunta. Não, cada pergunta tem uma intenção. Aí, quando eu quero, por exemplo, compreender o processo cognitivo da criança, eu posso perguntar para ela: como você fez isso? Que estratégia você usou? Isso é do processo, eu quero compreender o processo. Agora, quando eu quero que ela me dê precisão na tarefa, que ela seja mais precisa, o que eu posso dizer? De que maneira poderia ser feito? Há outras opções? Vejam, são perguntas simples, mas é que você tem que saber que essas perguntas aqui é para precisão, essas aqui é de processo. Agora, qual é a intencionalidade sua? É ver a precisão da criança na resposta ou o processo cognitivo que ela fez? Por isso que você tem que ter todo esse rol de questões que são importantes, de como é que o cérebro funciona. Agora, se você quer trabalhar o pensamento divergente, ou seja, eu tenho um pensamento, um aluno tem outro, outro tem outro. Né? São pensamentos divergentes. Como é que perguntas eu posso fazer? O que você faria numa situação semelhante? Ou como cada um resolveu esse problema? Porque daí cada um vai botar a sua opinião. Que você pode fazer os seus atendimentos em grupos, ou fazer na sua escola, né, na sua classe toda, ou mesmo só do seu aluno. Mas você pode fazer perguntas desse tipo. Outra pessoa resolveria esse problema de outro jeito? Teria uma outra possibilidade de resolver esse problema? Estratégias alternativas. Veja que interessante. Por que você fez assim? Se eu digo isso, por que você fez assim, é que deve ter uma outra possibilidade de fazer. Vocês não acham? Eu já botei uma pulga atrás da orelha do meu aluno e na sua sinapse. Já botei lá. Outra, gostaria de conversar comigo sobre sua resposta? Olha que interessante isso. Porque às vezes a criança já tem uma resposta, já dei a resposta é essa. Não, eu quero conversar com você sobre a sua resposta. Se eu desafio a criança a conversar sobre a resposta, é porque alguma coisa tem. Deve ter uma outra resposta possível. Alguém pensou diferente? Vejam, por isso que a formação do mediador é essencial. Muda totalmente a sua postura quando você vai dar aula ou quando você vai fazer um atendimento pedagógico ou psicopedagógico. Agora, perguntas de raciocínio. Por que escreveu isso? O que você pensou quando estava fazendo isso? Olha só que interessante. Fazer a criança raciocinar, pensar sobre o seu próprio pensamento. Hipótese. Eu pensaria um pouco melhor. E você? Pô, a criança já deu a resposta, independente se está errada ou certa, e você está ali instigando ela, né? Quer dizer, eu pensaria fazer diferente. E você? Perguntas de generalização. Que critério usou para comparar? Vejam, todas essas perguntas são perguntas que vão fazer a minha criança, o meu aluno, né, o meu estudante com deficiência intelectual pensar. E é isso. O nosso aluno com deficiência intelectual, porque ele não pensa, ele não tem essa consciência de construir uma estratégia, de pensar sobre o seu próprio pensamento. Quando eu falo isso, é pensar essas coisas acadêmicas, essas coisas de escola, tipo comparar, identificar, projetar, planejar, antecipar. Parece que ele usa muito só o perceptivo e o automático, porque geralmente é isso que a escola faz, né? Trabalha bem o perceptivo e não existe outra possibilidade, só aquela. Não, a possibilidade que eu desejo para você, que quer se tornar uma mediadora, é que você possibilite acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência para que ela tenha autonomia no seu pensamento, que ela consiga perceber que ela tem um pensamento divergente dos outros, que ela não precisa aceitar a opinião das outras pessoas, que ela tem autonomia, que ela pode
negar a fazer alguma coisa que não é adequada, que ela tenha discernimento, que ela consiga se diferenciar dos outros. Isso que é importante. É uma pergunta de controle de impulso, né? Muitos professores dizem, meu aluno meu Deus, com TDAH, o que eu faço com ele? Mediar para controlar a impulsividade. Podemos fazer com mais atenção. Onde você errou? Tá aqui. 2 perguntinhas. Porque o hiperativo, ele quer fazer e quer entregar. Entrega errado. Algumas vezes. E aí você vai chamar a atenção dele. Então, o que você, na síntese, professora que está aqui me escutando, tem que compreender? Primeiro, a neurociência, ela traz para nós uma bagagem riquíssima de compreensão de como é que o cérebro funciona. A partir disso, então, eu, enquanto professora, compreender como o cérebro funciona, ter essa lucidez, eu posso ter uma intervenção mais adequada, mais incisiva, mais significativa e com isso eu acabo acelerando o processo de aprendizagem do meu aluno. Eu não vou sair dando tiro para tudo quanto é lado. Eu vou ter um alvo e é ali que eu vou fazer a minha mediação, com intencionalidade, reciprocidade, transcendência e significado. Então a neurociência ela traz uma compreensão do processo cognitivo, né? E aí a mediação ela organiza esse processo cognitivo. Então, com a mediação, a gente atua diretamente na função cognitiva deficiente. E aí, esse nosso atuar, ele trabalha com algumas coisas que são muito interessantes. Primeiro, a criança ela começa a ter a habilidade de perceber, de aprender, de agir e de lembrar. Gente, olha o seu aluno com deficiência intelectual que você tem na sala, você está atendendo, o quanto ele tem dificuldade em perceber, em aprender, em agir de forma autônoma e de lembrar das coisas que você ensinou no encontro passado. Então, aqui é o nosso foco de atuação. Agora, o que a neurociência diz? Primeiro, quer dizer assim, o que o EduSer diz para você? Que toda a nossa ação tem que proporcionar para essa criança ser. E o que é esse ser? Sentir, experienciar e realizar. E o que a neurociência fala? Que esse sentir é sentir que é capaz de aprender. Essa criança tem que se sentir capaz de aprender. E experienciar é você, mediadora, gerar necessidade de pensar. Que a criança tem essa necessidade de pensar sobre o que fez, fazer essa metacognição e realizar o seu cérebro, se organizar, e a gente chama isso de neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, para dar conta de toda essa demanda do perceber, do aprender, do agir e do lembrar. É um desafio, mas é uma possibilidade. O que vai fazer a diferença é você. Você vai decidir se você quer continuar como está ou se você vai querer fazer a diferença na vida do seu aluno. E se você quer fazer a diferença na vida do seu aluno, conte comigo, porque eu vou te ajudar a você ser uma excelente mediadora e dar conta desse processo aqui. Vamos juntos fazer a diferença e provar que o nosso aluno com deficiência intelectual ou com dificuldade de aprendizagem aprende e se desenvolve e se torna um cara com uma identidade, com uma ação própria, do jeito dele, mas ele vai estar no mundo como qualquer um de nós. Vamos lá? Vamos continuar, eu me empolgo, né? Então assim, ó, nós temos no nosso cérebro todos os estímulos que entram e temos toda aquela nossa capacidade interna de organização dessas conexões e dessas redes. Então, o mediador, ele atua de fora para dentro, ajudando esse processamento, essa construção de redes cognitivas aqui, fazendo conexões. O cérebro vai se organizando
na medida em que o mediador gera necessidades, e isso é um potencial do ser humano. E a neurociência defende isso. Ela defende que o funcionamento e a estrutura cognitiva pode ser modificada. E é nesse funcionamento e nessa estrutura cognitiva que acontece duas coisas, ou o aprendizado ou a dificuldade. Então, nós vamos atuar é lá nesse processamento cognitivo. Por isso que você, professora, tem que compreender como é que o cérebro funciona. Então, você vai imaginar o cérebro do seu aluno funcionando e ele vai funcionar. Basta saber fazer as perguntas certas. Então, a neurociência ela vem dizer o seguinte, há todo um circuito de sinapse, né? Um circuito neural que ele suporta toda essa capacidade cognitiva. Ah, não, mas meu aluno tem uma deficiência intelectual, tem uma área lá no cérebro, tá lá no diagnóstico, a área frontal, a área... Não interessa a área, certo? Porque se o nosso cérebro ele tem a capacidade de se organizar a partir da necessidade que você gera, o que acontece? Nós podemos mudar esse circuito. A gente pode fazer uma outra rota cognitiva para desenvolver essa capacidade do meu aluno. Então, a pergunta que eu deixo para você é para você responder para mim nesse vídeo. Hoje esse vídeo tem uma tarefa para você. Se você chegou até o final desse vídeo, você responda para mim essa tarefa. Eu quero te ouvir. A pergunta é: por que a professora precisa saber ou aprender como o cérebro funciona? E esse é o desafio que eu te dou. Por que é importante para você saber tudo isso? Gente, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje e dúvidas? Estou aqui para te ouvir. Vamos juntas fazer a diferença. Mostrar para esse mundo todo aí que o nosso aluno não é um coitado. Ele é apenas um sujeito diferente, que se coloca no mundo de um modo diferente, mas tem uma identidade que deve ser valorizada e, o melhor de tudo, ele tem uma capacidade cognitiva latente e que eu, mediadora, vou ajudar a desenvolver. Olha, conto com você e você pode contar comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.